se eu te disser que em vários filmes de terror atuais, o monstro não é a verdadeira ameaça? A bruxa, a maldição, a criatura sobrenatural podem representar algo que está presente na vida de muitas mulheres. E talvez seja justamente por isso que esses filmes incomodam tanto. Nos últimos anos, os filmes de terror têm colocado como tema central aquilo que era tratado como apenas um mero detalhe: relacionamentos abusivos, culpa, repressão sexual, cobranças familiares, medo de casamento, luto e a sensação constante de não ser ouvida. Mas claro, o sobrenatural ainda está presente. Mas agora ele funciona menos como uma ameaça que veio de outro mundo e mais como uma materialização de um terror que já existia antes do primeiro fantasma aparecer nas telas. Oi, eu sou a Luz e você está no canal Luz Paralela. Aqui eu trato de assuntos, sobretudo de terror, livros, jogos, filmes e principalmente relatos. E hoje começa o nosso quadro Além da Tela, aqui nós vamos conversar sobre aquilo que uma obra está dizendo, mesmo que ninguém diga isso diretamente. Então se você gosta de cinema, cultura e tem aquele hábito de pensar demais do filme depois dos créditos, já se inscreve no meu canal. E peraí, esse vídeo aqui tem spoiler e eu vou te falar quais são os filmes que eu vou citar. Eu vou abordar sobre o filme Man, Faces do Medo, Obsessão, Bruxa. Caso você não tenha visto e tenha interesse de ver sem receber nenhum spoiler, já para aqui agora, vai assistir e depois volta aqui pro meu vídeo, tá? Já posso continuar? Então bora lá! Durante muito tempo, parecia que as personagens femininas só existiam para serem perseguidas. Corriam, gritavam, tropeçavam e a gente xingava elas e, com muito esforço, tentavam sobreviver no final. Só que eu não sei se vocês repararam, mas o terror tem dado uma repaginada ultimamente. Aquilo que tá sendo a ameaça daquela mulher não vem necessariamente de um monstro, às vezes até de um personagem humano. Às vezes de um simples homem. Antes a gente se perguntava, meu Deus, como é que essa mulher vai escapar desse monstro? Mas hoje parece que a gente olha e pensa, o que transformou a vida dessa mulher em um filme de terror? A diferença parece um pouco pequena, mas muda completamente o centro da narrativa. O medo deixa de ser a criatura que está do lado de fora da casa, ou dentro do nosso armário, até debaixo da nossa cama. E agora passa a ser sobre relacionamentos, família, às vezes religião, expectativas sociais e até da própria identidade da protagonista. E claro, o sobrenatural não desaparece, mas aqui ele ganha uma segunda função. E vocês vão observar que os filmes que eu vou citar aqui, inclusive, claro, sendo filme de terror e não de drama, vai tratar de assuntos sobrenaturais. Mas que no fundo você percebe que aquilo é uma metáfora para trazer problemas que acontecem na realidade de muitas mulheres. Começando pelo filme dirigido por Alex Garland, Man, Faces do Medo, fala sobre Harper, uma mulher que faz uma viagem para o interior da Inglaterra depois da morte traumática de seu marido. Antes de morrer, seu marido havia reagido ao pedido de divórcio com chantagem emocional, ameaçando tirar a própria vida caso ela o abandonasse. E depois de discussão, ele acaba caindo do prédio de onde os dois moravam. A Harper, ela sobrevive, só que ela passa a carregar uma culpa que não é exatamente dela, né? Mas devido àquela situação toda, ela foi um pouco afetada por tudo isso que aconteceu. Por causa disso, ela decide se mudar para uma área menor, para uma cidade pequena, que ela possa ter silêncio, distância e algum espaço para poder finalmente respirar. Mas aí é que tá. Ela começa a perceber que ela está sendo perseguida por uma figura masculina muito estranha, até que ela repara que todos que residem naquela cidade são homens e todos eles têm exatamente a mesma cara. Isso não foi escolhido para deixar o filme de uma maneira esquisita, pelo menos não foi o único motivo. A repetição de rostos faz a gente sentir que a Harp está encontrando diferentes versões de um mesmo padrão. Cada homem se apresenta de uma forma, existe um padre, existe uma criança, claro, todos com o mesmo rosto, mas todos eles, apesar de serem um pouquinho diferentes, tentam fazer a mesma coisa, que é invadir o espaço dela, constrangê-la e fazê-la duvidar da própria percepção. Inclusive, meu Deus, essa parte é bizarra desse filme. Até o padre afirma que a culpa de tudo que aconteceu com o marido dela foi dela, de não ter dado a oportunidade de tentarem diferente. E a linguagem religiosa aqui, ao invés de tentar acolher ela,
na verdade, culpabiliza a própria vítima dessa situação toda. Aquela sensação de você mudar de cidade, de relacionamento, de própria personalidade e você se encontrar no mesmo lugar, do mesmo jeito, sabe? O rosto muda na vida real, mas o comportamento é o mesmo. E aí, a gente chega à cena mais grotesca desse filme. Não sei se você já assistiu, mas se assistiu, com certeza concorda comigo. Um homem começa a dar à luz a outro homem, que dá à luz a outro homem e, por fim, gera o marido justamente da Harper. A sequência representa um comportamento que se reproduz, passa de uma figura masculina para outra e continua existindo enquanto ninguém rompe o ciclo. Portanto, o monstro de Man não é só aquela criatura que vai se multiplicando de uma maneira misteriosa e maluca, é a culpa que vem sendo reproduzida. É a violência emocional sendo normalizada. É uma mulher tentando se recuperar enquanto pessoas diferentes e dizer que o sofrimento de um homem continua sendo responsabilidade dela. Mas o que mais me enlouquece assistindo esse filme é justamente a perseguição que ela sofre durante o filme todo e não consegue sair daquilo. E falando em você estar presa e não conseguir sair daquela realidade, eu trouxe aqui também um filme bem atual, que é Obsessão, que foi dirigido pelo Curry Barker, um cara que começou a trabalhar no YouTube. O filme fala do Bear, um cara muito tímido, coitadinho, que é apaixonado pela sua melhor amiga Nikki. E ele não tem coragem de revelar esses sentimentos por ela. E acredite, ele tem muitas oportunidades de fazer isso no início do filme. Ele encontra um objeto mágico chamado Salgueiro do Desejo e pede para que a Nikki o ame mais do que qualquer pessoa. Até porque isso é muito mais fácil do que conversar com ela e receber um não, né? E aí, infelizmente, o pedido dele funciona e o Bear começa a passar um lindo romance com a sua amada Nikki. Mas aqui a gente não tá falando de filme de romance, a gente tá falando de filme de terror. E o terror começa quando a gente percebe, e o Bear também, que a Nikki verdadeira está completamente infeliz dentro do seu próprio corpo, já que ela não tem mais autonomia sobre o que ela faz, sobre o que ela sente. E mesmo revelando isso pra ele, ele continua naquela relação forçada. Ah, mas o Bear tentou ajudar ela, ele ligou pro cara pra tentar desfazer o pedido, ele no final até tenta a si mesmo. Tudo isso que ele começa a fazer pra ajudar a Nikki, na verdade, é porque ele percebeu que as consequências disso é muito pior do que ele estava imaginando e começou a afetar a ele e aos seus amigos, porque enquanto afetava a Nikki, tava bom. A mensagem do filme aqui não é que o graveto ele é um artefato amaldiçoado. É justamente o que você pede que pode se tornar perigoso. Tanto que tem uma cena que o cara da loja fala que tem muitas pessoas que estão satisfeitas com seu desejo e outras não. O problema, na verdade, foi o pedido do Bear, que afeta a autonomia da Nikki sobre seu próprio corpo e sobre seus próprios sentimentos. Afinal, a gente não sabia se ela gostava dele do mesmo jeito que ele gostava dela. E é engraçado que o sobrenatural transforma em horror uma ideia que muitas narrativas românticas já trataram como aceitável. Já repararam que em muitos filmes românticos a insistência do homem é tratada como uma prova de amor? E que a rejeição feminina, por outro lado, parece um obstáculo que o homem precisa se esforçar para tentar vencer. E a obsessão leva essa lógica até a sua conclusão mais assustadora. No fim, o feitiço volta contra o próprio Bear. Isso acontece quando a Nikki encontra o último galho ali disponível perto dela e quebra, desejando que o Bear a ame da mesma maneira que ela o ama. Infelizmente, ele não experimenta por tanto tempo a consequência de estar controlado e preso dentro do próprio corpo. E quando o Bear finalmente morre, a verdadeira Nikki toma conta do seu corpo, mas agora já é tarde demais. As consequências já haviam sido feitas pelo seu corpo sem o seu próprio consentimento. E esse é um final cruel, porque a Nikki continua sendo vítima, mesmo após tudo isso, mesmo após a sua liberdade. Porque foi o Bear que criou o problema, perdeu o controle e morreu. E agora a Nikki precisa carregar as consequências de uma violência que começou quando alguém decidiu que o desejo dele valia mais do que a vontade dela. O verdadeiro feitiço não era o galho, era a ideia de que o amor poderia existir sem liberdade. Agora falando de outro filme, A Bruxa, dirigido por Robert Eggers, como protagonista a mulher chamada Thomasin.
que vive com sua família puritana na Inglaterra no século XVII. Depois de serem expulsos da comunidade religiosa, eles passam a morar isolados, enfrentando fome, medo e uma série de acontecimentos sobrenaturais. Quando o bebê da família some sob os cuidados da Thomasin, a desconfiança começa a se voltar contra ela, mesmo que não há provas, mesmo que ninguém tenha visto o que aconteceu de fato. A jovem passa de ser a filha mais velha, cuidadora de seus irmãos, para a principal suspeita de tudo o que acontece. Uma coisa que a gente pode observar que está acontecendo nesse filme é que a Thomasin está entrando na adolescência. E, infelizmente, seu corpo, sua feminilidade e sua sexualidade começa a se tornar uma ameaça dentro daquela família. Ela não é só responsabilizada pelas suas próprias ações, mas também pelas tensões, pela raiva e pelo desejo que os outros não conseguem admitir. No filme, claro, existem elementos sobrenaturais, como a bruxa que vive na floresta, a presença demoníaca ligada a Black Phillip. Mas antes que a Thomasin aceite qualquer pacto sobrenatural, sua vida já era controlada pelo medo, pela repressão e pela culpa. Justamente por isso que o final do filme é tão desconfortável. Infelizmente, foi o Black Phillip que ofereceu a Thomasin aquilo que sua família sempre lhe negou: prazer, escolha e a possibilidade de imaginar uma vida diferente. Claro, a gente tá falando da proposta feita pelo diabo, então não seria uma proposta de intercâmbio disponível, sabe? Mesmo assim, o filme ele constrói essa cena de uma maneira que essa tentação, na verdade, parece uma libertação dessa personagem feminina. Thomasin não nasce como um monstro que a família temia. Ela é acusada, reprimida, isolada e tratada como uma ameaça antes de se tornar bruxa. Sabe aquele ditado, eu não me lembro muito bem como é que se fala, mas meio que ela se tornou exatamente aquilo que falavam tanto dela. E claro, isso aqui não é só ficção, isso aconteceu por muitas décadas, séculos na história da mulher, na humanidade. Mulheres que desafiavam qualquer expectativa, chamadas de loucas, impuras, perigosas ou moralmente corrompidas. A bruxa não assusta só por possuir poderes, mas porque ela não depende da aprovação da sua família. Na verdade, da aprovação de ninguém. Você deve ter percebido que todos esses filmes têm um ambiente completamente diferente, histórias que se passam em anos diferentes, com personagens diferentes e tramas também. Mas no final das contas, todas utilizam o horror para tornar visível uma experiência que já deu e acontece na vida de muitas. O legal é que o terror também permite representar sentimentos que não possuem uma forma concreta. Como que você filmaria a culpa? Como que você mostra a sensação de estar perdendo a sua autonomia? E o cinema responde criando corpos, rituais e maldições. Em Man, a repetição do abuso ganha o mesmo rosto. Em Obsessão, a ausência de consentimento vira possessão. Em A Bruxa, a repressão transforma a jovem acusada na figura que todos temiam. Existe ainda um outro elemento muito importante. Quando vemos o mundo pelo olhar dessas protagonistas, também experimentamos a dificuldade de provar que algo está errado. Elas percebem sinais que as outras pessoas não levam a sério. Você reparou que a protagonista, além de precisar sobreviver a essa ameaça, ela precisa também convencer aos outros ao mesmo tempo que a ameaça existe. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu algum desses filmes? Se sim, qual você acha que é o melhor? Quais outros filmes se encaixariam nesse mesmo tema? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver e se inscreva no meu canal. Beijo!